Mas não porque eles queriam enriquecer, mas porque a vida casta, a vida regrada, proporcionou a eles dividendos em suas mãos que eles poderiam investir e arrecadar, né, cada vez mais dinheiro. E isso era um sinal de que eles eram salvos, certo? Essa aí é a abordagem que o Max Weber vai estar fazendo nesse livro. Só que se a gente parar um pouquinho para pensar e ver que isso também é um desdobramento para os nossos dias de hoje, a ética protestante e o espírito do capitalismo, hoje nos nossos dias, não estou generalizando, mas eu gostaria só de dizer que o espírito do capitalismo tomou conta da ética protestante. Se no primeiro momento a ética protestante contribuiu para o capitalismo, hoje é diferente. Hoje o espírito do lucro, o espírito do capitalismo, em diversas denominações, ele influencia a nossa ética e a nossa maneira de viver. Isso é uma reflexão que tem que ser feita também, certo? Muitas igrejas estão se tornando empresas, né? E como muitos costumam brincar, pequenas empresas ou pequenas, né, igrejas, ou grandes igrejas, grandes negócios. Quem contribuiu mais para o protestantismo? Calvino ou Lutero? Quem contribuiu mais? E em qual ponto, né? Então, essa pergunta vem de encontro àquilo que eu comentei. A partir dos precursores, né? Não existe, na questão de mensurar quem contribuiu mais, eu acho que essa sequência de pré-reformadores e de reformadores proporcionou o eclodir da reforma, porque não foi um fato isolado, mas é uma série de consequências, uma série de atitudes que vieram sendo tomadas, que proporcionou a reforma, em diversas situações, em diversas instâncias, em diversas localidades, mas o pensamento era um só, que era o quê? Que era reestruturar aquilo que havia se perdido. Então, eu seria injusto aqui de dizer que Lutero foi mais que Calvino, ou mais que o Henrique VIII, ou menosprezar o legado do John Hus e do Savonarola. Acho que todos foram pertinentes e contribuíram, e eu não consigo apontar aí, nesse sentido, quem contribuiu mais. Acho que todos foram importantes e essenciais para esse processo de transformação. Não há dúvida que essa somatória de conhecimento é que vai resultar numa teologia protestante. Na realidade, Lutero, ele foi mais um ativista do que um escritor. A teologia que Lutero usou é do Melanchthon, na realidade. É um escritor que vai escrever toda a teologia da reforma de Lutero, basicamente é Melanchthon. Mas há uma somatória de tudo isto, né? Talvez nós devêssemos olhar, João e meus irmãos, não para Lutero e para Calvino, mas olhar para o começo do século XV, 1400, e ver todo aquele movimento de busca de uma reforma dentro da igreja. Uma vez que essa reforma não foi possível dentro da igreja, reformou-se numa outra igreja. Mas os dois deram grandes contribuições, como outros também, depois deles, também deram suas contribuições, e continua dando por aí. Irmãos, paz do Senhor. Eu sou o Nando Paduan, eu sou do Brasil para Cristo de Calmon, Viana, e hoje eu também represento aqui o Instituto Musical Sons e Tons, a qual eu sou o diretor, e nós temos aulas de todos os instrumentos lá, inclusive de canto, e temos estúdio de gravação também. Então, nós estamos à disposição da igreja, nós temos projetos para ministérios de louvor, que são 3 aulas semanais, inclui aula prática, teórica e prática de banda, que seria o ensaio, né, com o grupo, e a gente está à disposição para receber vocês, para fazer uma visita lá, tá bom? A gente vai louvar o Senhor com uma canção bem conhecida, agradecendo ao Senhor pelo maior presente que Ele podia nos dar, que é a salvação. Amém?
tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Acho que vocês podem me ajudar, vamos cantar? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço. As mulheres, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Bom dia, pessoal. Eu vou tentar aqui. O Elielson se colocou à disposição para me ajudar, mas eu sou meia imprevisível, então eu começo a falar, me empolgo, e daí o negócio entra, não era hora de entrar. Então eu vou tentar conciliar essas duas coisas. Também não vou sentar, porque não gosto de sentar. Mas bom dia. Eu não escutei. Bom dia. Isso é bom. Coisa de professor. Você fala e a criançada, ou seja lá quem for, tem que responder. Bom dia. Bom, o nosso tema de hoje é esse que está aqui. A consciência do homem pós-moderno e a igreja. A questão é a seguinte: quando nós nos deparamos com um tema que é dado para a gente, a consciência do homem pós-moderno e a igreja, eu fiquei pensando o que a pessoa que sugeriu o tema pensou. Porque uma coisa está na cabeça dela e ela sabe o que ela está, por que ela escolheu aquele tema, por que ela pensou naquele tema, por que ela propôs aquele tema.
E a gente, quando recebe só o tema, sem esse background, sem esse pano de fundo, a gente fica pensando o que será que vai dizer. Então, eu pensei o seguinte, que nós deveríamos, pelo menos nessa manhã, tentar equacionalizar, aferir os nossos conceitos, certo? Porque eu posso estar falando a coisa de um jeito e você está entendendo de outro. Então, eu percebi que seria interessante se nós avaliássemos isso. O que é a consciência? O que é o homem pós-moderno? E o que é a igreja? Agora, tem um negócio. Eu não gosto, eu vou perguntar e eu vou provocar vocês, e eu quero que vocês falem. Porque uma das coisas é o seguinte, sabe? Não existe mais isso de ter alguém que é dono da verdade, fala, e os outros só ficam assim, né? Então, consciência. Então, alguém pode, assim, bem a grosso modo, dizer o que é consciência para você? Se não tiver candidato, eu aponto. Não precisa ser todo mundo junto. É um só, responde. Elielson, quanto tempo? Mais ou menos. Meia hora? Tá. Consciência. Beleza, não sabe. Olha só, não sabe, eu tenho vergonha de dizer. Bom, então vamos ver se a gente consegue. Puxa vida, está muito escuro. Então, consciência é uma capacidade, vamos ver, dada por Deus ao ser humano para exercitar uma autoavaliação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, pode acender, querida, depois, quando tiver, é o seguinte, quando eu sou exposta a um assunto qualquer, ou faço alguma coisa que não condiz com aquilo que eu creio, com a minha fé, com os meus padrões morais, então, esta parte da psique humana se sente com culpa, se sente frustrada, magoada, seja lá o que for, realmente humilhada, porque não foi como eu pensava. No entanto, quando eu sou exposta a situações ou faço coisas que eu concordo, que está de acordo com o meu padrão, que está de acordo com a minha crença, com a minha fé, eu me sinto confortável. Então, consciência, a gente poderia dizer que é o fiel da balança, certo? Quando realmente a coisa está para lá e para cá, ela me diz. Não vamos discutir nessa manhã, porque nem cabe assim, a consciência cauterizada, a consciência afinada com o Espírito Santo, a consciência... Não, nada disso. Consciência é isso. É exatamente essa capacidade que eu tenho dada por Deus de fazer uma autoavaliação. E nós temos aí o homem pós-moderno. Para entender um pouco... Alguém sabe mais ou menos quando é que a gente pode dizer que começou a pós-modernidade? Não. Nós estamos na pós-modernidade? Tem a ver com internet? Tem a ver. Tem a ver com essas coisas também. Mas nós já estamos há algum tempo. Antes disso, eu vou explicar alguma coisa como eu posso explicar, a grosso modo. A gente pode dizer que a história foi dividida em 3 momentos. A pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Certo? Isso a grosso modo. Teve aí nesses intervalos mais divisões, mas para a gente poder entender. Então, a pré-modernidade, ela tem uma característica.